o pessoal corrigiu, né, a militância da Missão realmente é bastante engajada, é o partido político Missão, mas a gente trata como a Missão, né? Então é Missão o nome do partido, mas é a Missão como se fosse a Rede Solidariedade, né? Enfim, então é a Missão. A Missão é um partido que ele vem do MBL. O MBL não acabou, o MBL é um movimento político, né, o Movimento Brasil Livre. A Missão foi o desejo de integrantes do MBL de poder participar do processo eleitoral, do processo político eleitoral, sem precisar depender de outras legendas, sem precisar bater cabeça para cacique partidário, colocando na pauta aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, a maneira como a gente enxerga o Brasil, sem precisar depender de outros partidos políticos, outras legendas, como a gente costuma dizer. O Brasil ele não tem muitos partidos, ele tem muitas legendas e pouquíssimos partidos, e a gente pode tratar sobre isso. Então a Missão, ela é oriunda do MBL, né? Obviamente há uma conexão ali, até, enfim, ideológica de pessoas, mas o MBL, o Movimento Brasil Livre, é uma coisa e o Partido Missão é outra coisa. Mas o partido Missão, ele é um partido de direita, se a gente for classificar fazer o primeiro funil ali entre esquerda e direita, é direita. Perfeito. É um partido de direita, liberal, é um partido que tem um discurso muito duro contra o crime organizado, então a gente defende verdadeiramente comprar uma guerra contra o crime organizado, a gente defende prisão perpétua, por exemplo, para narcoterroristas, nós consideramos esses narcoterroristas, as pessoas que ocupam esses territórios, invasores estrangeiros, são pessoas que dominam o território, que têm hinos próprios, enfim. Então a gente considera eles invasores estrangeiros e a gente quer comprar uma guerra contra o crime organizado, mas a gente se posiciona no espectro político-ideológico de direita. Poderia, por exemplo, a Missão ser um espaço de estudo, um canal no YouTube? Nós já somos, na verdade, né? O MBL, ele tem a revista Valete, é uma publicação de direita periódica, segunda maior publicação cultural de direita do Brasil. A gente tem o Livro Amarelo, que é o nosso plano de governo, o que a gente pensa para o Brasil, o que a gente pensa para os estados, em fascículos, já estamos no 5º fascículo agora. Então a gente tem espaço de discussão, a gente já tem isso. O que a gente queria era participar mais ativamente do processo político-eleitoral, sem precisar depender de uma legenda, exatamente como a senhora falou, de uma legenda e que a gente tivesse aí que se submeter à decisão de um cacique partidário, pessoas que a gente não concorda. Então, essa é a razão do surgimento da Missão. E aí tem um ponto importante, hoje nós temos 30 partidos registrados, 30 contando já com a Missão, mas nós temos, na verdade, funcionalmente 23, porque nós tivemos a fusão de alguns partidos, nós tivemos as federações partidárias, então nós temos 23 operando. E isso é uma coisa importante de deixar claro para as pessoas que criticam e que falam que são muitos partidos. Tem um ponto muito importante, que registro é diferente de relevância. Então, registrar um partido não quer dizer que você vai ser relevante dentro do processo eleitoral, né? Nós, na Missão, esperamos nos tornar um partido relevante, levar as nossas ideias à frente, mas a gente vai ter uma luta para chegar nesse ponto. E esse é um ponto fundamental dessa discussão, porque uma vez que só o registro não te garante relevância, a própria legislação ela tem meios para disciplinar isso, que são as cláusulas de barreira. Então, os partidos eles precisam atingir determinados números, depois a gente pode entrar nesse detalhe, né, deputado, explicar para as pessoas, mas os partidos precisam atingir determinados números para continuar recebendo, por exemplo, fundo eleitoral, para ter tempo de TV, e hoje, dos 30 partidos, apenas 19 bateram cláusula de barreira. O PT, o Partido Deputado, inclusive, é um deles, bateu a cláusula de barreira e tem direito a fundo eleitoral, a fundo partidário, etc. Então, a própria legislação ela dá uma freada, e eu concordo com a senhora, desse surgimento de diversas legendas que vão ser usadas para alugar espaços políticos que não vão trazer nenhuma ideologia, no fim das contas não vão representar ninguém e o povo acaba se sentindo perdido. Rafa, a Missão, ele não é um partido que se alinha ao bolsonarismo. Estou errado? Não, você está certíssimo. Nem um pouco. Olha, nós tivemos o Partido Missão, o Movimento Brasil Livre, né? Ele começou fazendo uma grande caminhada até Brasília, na luta pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e houve um momento de encontros com o Jair Bolsonaro, né? Assim, de encontros de pensamento, de acreditar que ele poderia ser a mudança que nós esperávamos para o Brasil. Quando se percebeu que ele não era essa mudança, houve um rompimento, e aí a Missão ela é um partido de direita e não bolsonarista.
tá? Nós não temos absolutamente nenhuma ligação com o Bolsonaro, nós não acreditamos naquilo que o Bolsonaro fala e diz, nós temos a nossa ideologia, a nossa maneira de enxergar o Brasil, de enxergar os estados, e que passa bem distante da maneira como Jair Bolsonaro e outras pessoas desse núcleo bolsonarista fazem política. Tá, se coloca na direita, mas se distanciando de Bolsonaro, então. Desculpa, viu, deputado, eu vou pedir uma gentileza de eu poder falar só mais um pouquinho, só para fazer esse espectro político, porque o valor econômico... Pode ir, tranquilo. Não, perdão, só porque se fosse a vez da deputada falar, e eu não quero... Não, a gente já equilibra, já equilibramos em seguida, temos tempo. Interrompê-la. Mas eu tive cuidado, o jornal Valor Econômico, ele publicou em junho de 2025 uma lista dos 30 partidos brasileiros, 29, né, porque não havia missão ainda, como eles se encaixavam no espectro político a partir da própria visão. Então nós tivemos lá, por exemplo, o PCO, que se declarava de extrema esquerda, o PT de esquerda, alguns partidos de centro-esquerda, outros de centro-direita, outros de centro, e 4 partidos se declaravam partidos de direita. Então era o PRTB, o Republicanos, o PL e o Partido Novo. E aí as pessoas podem perguntar, ok, por que então os políticos do MBL não se filiaram a um dos partidos de direita ou que se consideram de direita? E aí existem diversas questões, existem questões inclusive de morais. O PRTB, por exemplo, o ex-presidente, ele foi investigado e indiciado por associação com o primeiro comando da capital. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ele foi preso no mensalão. Então, assim, existem muitas distâncias e limitações que nos fizeram desejar ter um partido para não depender de estar com essas pessoas. Hoje existem políticos, Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias, que estão em partidos ali do Centrão, porque nós não tínhamos uma legenda. Mas agora nós temos legenda e o jogo muda pra gente.